Que bom que você chegou. Fico feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres, e se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai tocar algo profundo em você. Você já se sentiu esgotado de tentar provar seu valor? Cansado daquela voz interna que te diz que você precisa ser mais, conquistar mais, se destacar mais, se provar constantemente? Você já reparou nessa necessidade quase compulsiva de mostrar ao mundo o quão capaz você é, o quão inteligente você é, o quão especial você é? E, ao mesmo tempo, você já sentiu aquele vazio estranho que vem depois de cada conquista, aquela sensação de que nunca é suficiente, de que você sempre precisa de mais reconhecimento, mais validação, mais provas de que você realmente vale alguma coisa? Isso é o que o curso chama de grandiosidade. E aqui está o fascinante. A grandiosidade não é confiança, não é autoestima saudável, não é reconhecer seu verdadeiro valor. É exatamente o oposto. A grandiosidade é a compensação desesperada do ego por se sentir fundamentalmente inadequado, pequeno e insignificante. Pensa nisso por um momento. Quando você realmente sabe quem você é, quando você genuinamente reconhece seu valor, você precisa provar isso para alguém? Quando você está seguro da sua magnificência inerente, você precisa se comparar constantemente com os outros? Quando você descansa na sua verdadeira identidade, você precisa inflar sua imagem, exagerar suas conquistas ou garantir que todos percebam o quão importante você é? A resposta é óbvia, não é? A pessoa verdadeiramente grande não precisa proclamar sua grandeza. Não precisa defendê-la, demonstrá-la ou lutar por ela. Ela simplesmente é. Descansa nela. A irradia naturalmente sem esforço. Mas o ego tem uma estratégia muito astuta. Ele te faz acreditar que você é pequeno, inadequado, que você não é suficiente, e então ele te oferece uma solução: a grandiosidade. Prove que você é especial, ele sussurra. Se destaque. Seja melhor que os outros. Acumule conquistas. Busque reconhecimento. Construa uma imagem impressionante. E assim, você passa sua vida inteira nessa roda de hamster interminável, perseguindo uma sensação de valor que o ego nunca vai te deixar alcançar permanentemente. Por quê? Porque a grandiosidade é sempre frágil. Precisa ser constantemente alimentada, defendida, protegida. Vive em comparação constante. Se alguém é melhor que você se sente ameaçado. Se alguém não te reconhece, você se sente ferido. Se você falha em algo, sua identidade inteira se abala. É exaustivo. É uma prisão disfarçada de sucesso. E aqui está a revelação que o curso traz hoje. Existe algo completamente diferente disponível para você. Não é grandiosidade, é grandeza. E não é algo que você precisa alcançar, construir ou demonstrar. É algo que você precisa reconhecer, aceitar e descansar nele. É seu estado natural, sua verdadeira identidade, sua realidade essencial como filho de Deus. A grandeza não se compara, não compete, não se defende, não precisa de validação externa. Ela simplesmente é. E quando você a reconhece em si mesmo, automaticamente você a reconhece em todos os outros, porque ela é universal, não especial.
Hoje vamos explorar essa distinção crucial entre grandiosidade e grandeza. E acredita quando eu digo que entender isso pode te liberar de um peso que talvez você tenha carregado a vida inteira sem nem saber. Publicamos conteúdo todos os dias, porque sabemos que esses ensinamentos precisam ser contemplados, praticados e vividos passo a passo. Se prepara para soltar o que você nunca precisou e abraçar o que você sempre foi. Vamos desmascarar o ego em uma das suas estratégias mais sedutoras e destrutivas, a grandiosidade. E se prepara, porque provavelmente você vai reconhecer padrões que tem vivido sem perceber. A grandiosidade é a tentativa do ego de fazer você se sentir especial, superior, destacado. Mas aqui está o truque cruel. Você só precisa se sentir especial se lá no fundo você acredita que não é. Você só precisa se provar superior se secretamente você teme ser inferior. A grandiosidade não nasce da força. Ela nasce de um profundo sentimento de inadequação que o ego nunca vai te deixar ver diretamente. Como é que ela opera exatamente? O ego primeiro te convence de que você é fundamentalmente deficiente. Talvez ele não te diga isso tão diretamente, mas ele planta essa semente. Você não é suficiente como você é. Você precisa ser mais. Você precisa demonstrar seu valor. Você precisa se distinguir da massa comum. E uma vez que você mordeu essa isca, o ego te oferece a solução. Construa uma identidade grandiosa. E assim, você começa essa busca interminável. Você precisa das melhores conquistas. Você precisa que os outros te admirem. Você precisa ter razão nas discussões. Você precisa ser o mais inteligente da sala, o mais bem-sucedido do seu círculo, o mais reconhecido no seu campo. Seu valor se torna dependente de ser melhor que, em vez de simplesmente ser. Observa como isso funciona na sua vida diária. Você está numa reunião e sente aquela necessidade quase irresistível de demonstrar que sabe mais que os outros. Alguém conta uma conquista e automaticamente você sente que precisa contar uma maior. Você vê o sucesso de outro e, em vez de alegria genuína, você sente uma pontada de ameaça. Se ele se destaca, eu fico ofuscado. Se ela é brilhante, eu pareço menos brilhante. A comparação é o combustível da grandiosidade. O ego constantemente te coloca numa competição invisível, onde todos são potenciais rivais. Você não pode simplesmente ser e deixar que os outros sejam. Você precisa estabelecer sua posição, defender seu território, garantir seu lugar na hierarquia. E aqui está o exaustivo de tudo isso. A grandiosidade nunca descansa. Nunca há validação suficiente. Nunca há reconhecimento suficiente. Hoje você conquistou algo impressionante. Amanhã o ego já está te perguntando: e agora? O que você vai fazer para manter essa imagem? E se alguém te superar? A grandiosidade te obriga a manter uma atuação constante. Você não pode mostrar fraqueza. Você não pode admitir que não sabe algo. Você não pode ser vulnerável. Porque no sistema do ego, a vulnerabilidade é perigosa. Se as pessoas virem suas falhas, se descobrirem que você não é tão especial quanto aparenta, então o que vai sobrar de você? Você vê a armadilha? A grandiosidade promete fazer você se sentir valioso, mas na realidade te faz sentir constantemente ameaçado. Ela promete segurança, mas te mantém em ansiedade perpétua. Ela promete respeito, mas te enche de medo de ser exposto. E aqui estão os sinais claros de que você está operando a partir da grandiosidade. Você se incomoda quando não recebe o reconhecimento que acha que merece. Você se sente ameaçado pelo sucesso dos outros. Você precisa lembrar as pessoas das suas conquistas.
Você tem dificuldade de admitir erros ou pedir ajuda. Você vive preocupado com como os outros te percebem. Seu estado de espírito depende da validação externa. A grandiosidade não é força, é a máscara do medo. É o grito desesperado do ego tentando te convencer e convencer os outros de que você é mais do que secretamente você teme ser. Nada. Mas existe outra forma. Uma forma que não requer esforço, defesa ou comparação. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Agora vamos entrar num território completamente diferente. Vamos falar da grandeza real, essa que o curso nos convida a reconhecer em nós mesmos. E se prepara, porque isso vai desafiar tudo o que o mundo te ensinou sobre valor e identidade. A grandeza, no sentido do curso, não é algo que você conquista, não é algo que você constrói. Não é uma meta que você alcança depois de anos de esforço. A grandeza é seu estado natural, sua realidade essencial, sua verdade fundamental como criação de Deus. Ela sempre esteve aí. Ela sempre estará aí. Ela não depende das suas conquistas, dos seus títulos, das suas posses ou do reconhecimento de ninguém. Aqui está a diferença crucial. A grandiosidade é a tentativa do ego de te inflar artificialmente, porque ele acredita que você é pequeno. A grandeza é o reconhecimento da sua magnitude real, que nunca diminuiu nem por um instante. Uma é fabricada e frágil. A outra é inerente e inquebrantável. Pensa no sol. O sol não precisa se esforçar para brilhar. Ele não precisa se comparar com outras estrelas. Ele não precisa anunciar sua luz. Ele não se sente ameaçado pela lua. Ele simplesmente brilha porque essa é a natureza dele. Isso é grandeza. É expressão natural, não atuação forçada. Quando você reconhece sua verdadeira grandeza, algo extraordinário acontece. Você deixa de precisar se provar. Aquela necessidade compulsiva de validação simplesmente se dissolve. Não é que você reprime o desejo ou que você luta contra ele. É que genuinamente ele não está mais lá. Por que você precisaria provar o que você já sabe que é verdade? A grandeza não compete porque não existe comparação. Você é magnífico, não em relação a mais ninguém, mas como sua essência. E aqui está o lindo. Quando você reconhece sua própria grandeza, automaticamente você reconhece a grandeza em todos os outros. Não há ameaça. O brilho de outro não diminui sua luz. A magnificência dele não reduz sua magnificência. Porque a grandeza não é um recurso limitado que a gente precisa brigar para obter. Observa como muda a sua experiência quando você opera a partir da grandeza em vez da grandiosidade. Alguém compartilha uma conquista impressionante e sua resposta genuína é alegria, não inveja. Você pode celebrar o sucesso dele sem sentir que, de alguma forma, isso te diminui. Alguém te critica e você não sente aquela necessidade desesperada de se defender, porque seu valor não depende da opinião dele. A grandeza te permite ser vulnerável. Você pode dizer "não sei" sem sentir que perde valor. Você pode admitir um erro sem que sua identidade desmorone. Você pode pedir ajuda sem sentir vergonha. Por quê? Porque sua grandeza não está construída sobre a perfeição aparente. Você não precisa manter uma imagem. Você simplesmente é quem você é. E aqui está o revolucionário. A grandeza é tranquila. Ela não grita. Ela não precisa de atenção constante. Ela não requer aplausos. A pessoa que descansa na sua verdadeira grandeza pode passar completamente despercebida pelo mundo e estar em perfeita paz. Ou pode estar no centro das atenções
e também estar em perfeita paz, porque a paz dela não depende de circunstâncias externas. A grandeza não precisa de defesa. Como você defende a verdade? A verdade simplesmente é. Ela não precisa de argumentos. Ela não precisa de proteção. O ego precisa constantemente defender sua grandiosidade porque ela é falsa, e ele sabe disso. Mas a grandeza, sendo real, não precisa de defesa alguma. Você sente a diferença? Uma é exaustiva, a outra é libertadora. Uma te mantém em tensão constante, a outra te permite descansar. Uma vive no medo, a outra descansa no amor. Uma te separa dos outros, a outra te conecta com todos. Mas aqui está a pergunta que provavelmente você está se fazendo. Se a grandeza é tão linda, por que é tão difícil aceitá-la? Por que a gente se agarra à grandiosidade mesmo quando ela nos faz sofrer? Essa é exatamente a pergunta que vamos responder agora. Chegamos ao ponto crítico. Você viu a armadilha da grandiosidade. Você vislumbrou a beleza da grandeza. Mas agora vem a pergunta real. Por que é tão difícil soltar uma coisa e aceitar a outra? Por que a gente se agarra a algo que nos faz sofrer? A resposta é surpreendentemente simples. O ego te convenceu de que se você soltar a grandiosidade, vai cair na insignificância. Ele sussurra. Se você parar de tentar ser especial, você vai ser comum. Se você parar de se destacar, vai ser invisível. Se você parar de se provar, não vai ser nada. E esse medo é tão profundo, tão visceral, que a gente prefere a ansiedade da grandiosidade do que o suposto vazio de ser comum. Mas aqui está a verdade que o ego nunca vai te contar. O oposto da grandiosidade não é ser comum, é ser autêntico. E a autenticidade é o portal para a sua verdadeira grandeza. Quando você solta a necessidade de ser especial, você não se torna menos, você se torna real. Quando você para de atuar, você começa a ser. E nesse ser genuíno, sem máscaras, sem pretensões, sem esforço, é onde sua magnificência natural brilha mais claramente. Aqui está o giro paradoxal que o curso quer que você entenda. A humildade verdadeira não te faz pequeno, ela te conecta com sua grandeza. Mas não é a falsa humildade do ego que diz, não sou ninguém, enquanto secretamente espera que os outros digam, sim, você é. É a humildade genuína que diz, sou exatamente o que Deus criou, nem mais nem menos, e isso é magnificência pura. Então, como é que você faz essa transição na sua vida diária? Como você solta a grandiosidade e aceita a grandeza? Começa reconhecendo os sinais. Cada vez que você sentir aquela necessidade compulsiva de impressionar alguém, ali está a grandiosidade. Cada vez que você se sentir ameaçado pelo sucesso de outro, ali está ela. Cada vez que você precisar lembrar aos outros das suas conquistas, cada vez que você não conseguir admitir um erro, cada vez que sua paz depender de validação externa, ali está a grandiosidade operando. E quando você a reconhecer, não lute contra ela. Isso é crucial. Não tente se forçar a ser humilde. Não se culpe por buscar validação. Simplesmente observe com honestidade. Estou escolhendo grandiosidade neste momento, e isso está me causando ansiedade. Essa observação consciente, sem julgamento, é o primeiro passo para a liberdade. Depois, faça essa pergunta poderosa. O que aconteceria se eu não precisasse provar nada neste momento? O que aconteceria se eu pudesse simplesmente ser quem eu sou, sem adicionar nada, sem me inflar, sem me defender? Só permita que a pergunta esteja ali. Você não precisa forçar uma resposta. E aqui vem o passo mais transformador.
Comece a praticar o reconhecimento da grandeza nos outros. Sim, nos outros primeiro. Quando você vir alguém brilhando, em vez de sentir ameaça, reconheça conscientemente: estou vendo a grandeza de Deus se expressando através dessa pessoa. Quando alguém tiver sucesso, celebre genuinamente: a magnificência dele não diminui a minha, porque nós dois compartilhamos a mesma fonte. Essa prática faz algo extraordinário. Ao reconhecer a grandeza nos outros sem se sentir ameaçado, você começa a experimentar que a grandeza não é algo escasso pelo qual a gente precisa competir. É algo universal que todos nós compartilhamos. E quando você solta a competição, quando você para de comparar, algo dentro de você relaxa profundamente. E nesse relaxamento, nesse soltar o esforço, sua verdadeira grandeza emerge naturalmente. Não porque você a construiu, não porque você a ganhou, simplesmente porque você parou de bloqueá-la com a grandiosidade. A transformação que acontece quando você aceita sua grandeza sem esforço é silenciosa, mas profunda. Você não vive mais esgotado tentando manter uma imagem. Você não vive mais em ansiedade temendo ser exposto. Você descansa em quem você realmente é, e esse descanso é paz. Essa paz é liberdade. E essa liberdade é seu direito de nascença como filho de Deus. Chegamos ao final dessa jornada profunda entre grandiosidade e grandeza, e espero que agora você possa ver com clareza meridiana a diferença entre essas duas formas radicalmente distintas de experimentar sua identidade. A grandiosidade é a prisão do ego. Ela te mantém numa busca interminável de validação, em comparação constante, em ansiedade perpétua de não ser suficiente. Ela promete valor, mas te entrega esgotamento. Ela promete segurança, mas te mantém em medo constante de ser exposto. A grandeza é sua liberdade natural. Ela não precisa ser alcançada porque já é sua realidade. Ela não precisa ser defendida porque é verdade. Ela não precisa ser provada porque ela simplesmente é. E quando você descansa nela, quando você solta o esforço de inflar sua imagem e simplesmente permite que sua magnificência natural brilhe, você experimenta uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Lembra disso. Você não é especial no sentido do ego. Você é infinitamente mais que isso. Você é magnífico, não porque conquistou algo extraordinário, mas porque foi criado por Deus. E essa é uma grandeza que ninguém pode aumentar nem diminuir, uma grandeza que você compartilha com cada ser humano que respira neste planeta. O convite do curso hoje é simples, mas revolucionário. Pare de tentar ser especial e reconheça que você já é magnífico. Solte a grandiosidade e descanse na sua grandeza. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa se provar nada. Você só precisa ser quem você realmente é, e isso é mais que suficiente. Eu adoraria saber como isso ressoa em você. Você reconheceu padrões de grandiosidade na sua vida? Existe alguma área onde agora você pode ver que tem tentado se provar em vez de simplesmente ser? O que acontece quando você imagina soltar esse esforço? Compartilhe a sua reflexão nos comentários aqui embaixo. Cada experiência que você compartilha ajuda os outros a reconhecerem seus próprios padrões e nos enriquece a todos como comunidade. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, se te ajudou a ver seu valor de uma forma completamente nova, deixa seu like neste vídeo. Seu apoio significa muito e permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ouvir, que não precisam se provar nada, que já são suficientes como são. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho. Lembra que
Publicamos conteúdo novo todos os dias, aprofundando passo a passo nos ensinamentos transformadores de um curso em milagres. E por favor, compartilha esse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está esgotada de tentar demonstrar seu valor, com aquele amigo que vive em comparação constante, com alguém que precisa ouvir que pode descansar, que pode soltar a atuação, que pode simplesmente ser. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pela sua abertura, pela sua honestidade, pela sua disposição de soltar o que você nunca precisou para abraçar o que você sempre foi. A gente se vê amanhã com mais conteúdo profundo de Um Curso em Milagres. Até lá, descansa na sua grandeza. Você é magnífico, não porque conquistou isso, mas porque foi assim criado. Que a paz te acompanhe sempre.